Atafona, em relação ao estado do Rio de Janeiro, ele é o maior, de acordo, né, com os dados do IBGE, ela encontra o maior ponto erosivo do estado. Então, em relação ao estado, ela é a região que tem o maior ponto erosivo. Em relação ao Brasil, eu acho que a gente tem situações erosivas até mais intensas que a Atafona, mas que, de alguma medida, as ações foram tomadas a contento. Então, como é o caso de Conceição da Barra, né, que aqui no estado do Espírito Santo, como é Marataízes também. Só que são situações completamente diferentes, né? Porque aqui a gente tem o Rio Paraíba do Sul, então a gente tem aqui, na verdade, uma alteração ambiental muito grande, que é a quebra do desequilíbrio, né, dessa vazão aí, que aconteceu em função de uma transposição que ocorreu lá na década de 70, né? Quanto tempo tem isso, né? Então, pesquisas mostram que isso, desde a década de 50, já vem acontecendo em Atafona, que esse processo que é comum esse processo de avanço e recuo do mar aqui nessa região em função das próprias características geomorfológicas. Neste processo, mais de 450 casas, né, de acordo com a própria prefeitura, e mais de 13 quarteirões já foram destruídos. Ao longo de 1954 para cá, mais de 14 quarteirões, mais de 400, eles falam até mais de 500 moradias, né, foram destruídas. Com tudo isso, o conjunto, né, de informações sobre a Atafona tem sido grande, assim, sabe? Tanto de documentários, filmes. Tem filmes interessantíssimos sobre a Atafona, tem livros interessantíssimos sobre a Atafona. Então, esse arcabouço sobre essa mudança climática que atinge a Atafona hoje, acho que, na minha opinião, ela deveria despertar para que a gente pudesse intensificar o debate sobre as mudanças climáticas, né? E essa era a hipótese que eu tinha quando eu cheguei em Atafona, né? De achar que a vulnerabilidade das famílias, de certa maneira, iria permitir que elas falassem um pouco mais sobre a questão ambiental, e isso até se confirmou, né? Só que, de alguma forma, o conteúdo dessa confirmação veio de forma diferente para mim, porque as pessoas gostam tanto de Atafona, amam tanto a Atafona e vivem ela de uma forma tão especial que a erosão mesmo e as consequências dela muitas vezes nas entrevistas nem aparecem, né? O que aparece muitas vezes é a pessoa triste por ter que de alguma forma sair daquele lugar, mas ela não vai sair dali, ela vai para o lugar do lado, ela vai se deslocar dali para um local ali do lado. Então é muito interessante você ver que tem uma discussão, né, sobre a questão ambiental, mas não ao ponto de promover talvez assim a saída ou o deslocamento definitivo dessa pessoa daquele lugar. A própria resistência, por exemplo, do pescador, né, é uma resistência que, pelo fato daquela casa ser a única casa dele, ele acaba estabelecendo uma tentativa de resistir àquela situação que acaba sendo maior, né? Então, como eu te falei, ele tenta manter a restinga preservada, ele tem uma consciência de que aquele fluxo da maré ali vai influenciar, então ele fica vigiando a maré, ele sabe quando a maré pode fazer um estrago maior ou quando ela não vai fazer um estrago, ou quando ela vai trazer, né, na verdade, um certo alívio. Então, no caso do pescador, ele vai fazendo uma análise mais voltada para a natureza mesmo. Ele olha mais para a natureza, para que a natureza fale para ele né, se aquele evento ali pode acontecer ou não. No caso, talvez, dos comerciantes, o clamor pela política pública, né, de enfrentamento, de construção, seja lá de alguma alternativa para impedir a erosão, para que esse benefício, para que esse comércio também não se perca, é mais presente. E no caso dos veranistas, eu acho que eu sinto muito que os veranistas que eu pesquisei, né, que a gente não pode generalizar de maneira nenhuma, é que tem uma relação de sociabilidade muito grande com a Atafona, né? Não é tanto a questão da moradia, né? A moradia, se perder, eles vão construir outra, vão arrumar outra, mas é a sociabilidade, uma herança de sociabilidade que se perdeu. Então, eu percebo assim que esses três grupos são muito distintos, assim, como na maneira de enfrentar. Aqui em Atafona existem, pelo menos no momento, 3 projetos grandes para tentar enfrentar essa situação. Esses projetos estão sendo debatidos hoje, né, assim, junto
ao Ministério Público Federal, e eles versam geralmente sobre assim, olha, a tentativa de manipulação da linha de praia, né? E aí essa tentativa de manipulação ela pode acontecer de diversas formas. Um conjunto de ações, né, para poder fazer a manipulação da linha de costa. Então queria desde dos espigões, passaria então também para engordamento de praia, depois criação de campo de duna e ao mesmo tempo projetos de educação ambiental para tratar com a população como é que seria essas mudanças, né? Como elas aconteceriam.